que acontece? O trabalho, a ideia é, a gente vive uma governança da espécie. Essa governança da espécie, nós tivemos 3 governanças até hoje do mundo oral. Nós tivemos uma governança da espécie, que foi a governança da espécie, baseada num líder alfa muito hereditário, né, em que ele ficava, permanecia no trono, eram os imperadores, né, e os reis que vieram até um determinado momento. Né. Depois nós tivemos um segundo ciclo, que foi a partir ali da chegada de 1450 da escrita, né, e principalmente da escrita impressa, que a gente consegue massificar a escrita impressa, a gente começa a criar um modelo mais ou menos da democracia que a gente tem hoje, que é a gestão da espécie, trabalhando um modelo das grandes manadas, em que você tem um líder alfa, que você tem os líderes muito marcados, os gerentes e governadores e presidentes, etc., muito marcados, e a gente está indo agora para o modelo de governança, o modelo das formigas. O que é o modelo das formigas? É o ambiente digital em que você toma decisões de uma nova maneira, usando a colaboração de massa através dos algoritmos, através das estrelinhas, através do curtir ou não curtir, em que você pode tomar decisões, saber o que as pessoas acham, né, validar determinado tipo de produto, serviço, que você pode, a partir daí, definir o que é interessante, o que não é interessante, e a partir daí você caminhar. Então, esses dois conceitos, na verdade, não são. Qual o impacto desses dois conceitos no desenvolvimento das redes sociais? No desenvolvimento das redes sociais é o abandono, né, do modelo de líder alfa que a gente tem hoje, esse líder alfa que a gente está trabalhando offline, e a entrada desse novo modelo. São grandes plataformas colaborativas, o exemplo disso é o Google, é o Facebook, é a estante virtual, é o Mercado Livre, é o TaxiBit. Eu falo muito isso no meu livro, né, Gestão 3.0, em que eu detalho, né, como é que se dá essa governança e que tipo de modelo a gente está caminhando e para onde a gente vai, né, imitando agora, deixando de imitar as grandes manadas para a gente começar a imitar as formigas. Bom, então aí tem duas questões, né? A primeira questão é a seguinte: primeiro, nós não vamos viver, nós não vamos conseguir gerenciar um mundo de 7 bilhões de pessoas sem as tecnologias cognitivas que nós temos disponível. Que seja o celular, que sejam chips nos carros, chips nas coisas, possibilidade de GPS em tudo, né, e que você possa balizar tudo isso, porque é uma complexidade muito grande, né, de ações e fatos e que acontecem ao mesmo tempo, de maneiras randômicas, né, assim, completamente aleatórias, em que você, para lidar com essa complexidade, nós vamos ter que trabalhar com muita tecnologia. Ou seja, então, nós não vamos viver um mundo sem tecnologia. Quando a pessoa começa a dizer que vai colocar o óculos do Google já vai te dar a possibilidade de você não precisar nem segurar na rua o celular e você poder tomar uma série de decisões a partir, né, do óculos. Ou seja, tudo isso, as pessoas falam assim, ai, que horror, eu não quero viver nesse mundo, não quero viver nesse mundo, né? Mas esse mundo é o resultado. A tecnologia vem para resolver o problema de 7 bilhões de pessoas. Não existe a possibilidade de voltar para plantar girassol, cogumelo, etc, etc, porque o que acontece? Nós temos hoje megalópolis, e essas megalópolis, para você administrar essas megalópolis, você precisa de tecnologia. Tudo bem, quer ir para o mato, pode ir para o mato, ficar lá, etc. Mas, de qualquer maneira, lá no mato você vai ser invadido por essas tecnologias, porque você precisa estar em contato, conectado, para comprar as coisas, para fazer, para ter serviços, etc, etc. Então, a gente não tem jeito. Então, isso é o mal moderno, é a tecnologia que vem solucionar os problemas e criar novos problemas, é óbvio. Então, aí vem na questão da criação de programa, a pergunta, né? Então, a gente precisa dar um log-off? Sim, a gente precisa dar um log-off. Então, é importante, porque o que acontece? O ser humano, de maneira geral, ainda mais agora na modernidade, ele é um ser muito compulsivo. A gente é compulsivo não só com a internet, a gente pode ser compulsivo tomando picolé, pode ser compulsivo vendo uma série na televisão, pode ser compulsivo lendo o livro da Harry Potter, pode ser compulsivo no sexo, a gente pode ser compulsivo na bebida, pode ser compulsivo na droga, pode ser compulsivo em uma série de coisas. E a gente então pega essas compulsões, que a compulsão uma tentativa de você anular a sua capacidade de viver o dia a dia, né? Então,
tudo pode te dar compulsão, inclusive a internet. Então, o que você tem que fazer? Você tem que perceber o momento que você está deixando de usar aquilo de uma maneira mais saudável para aquilo ser uma coisa mais nociva. E aí é a dose, né? É a capacidade de você poder perceber o momento de desligar para poder relaxar, para poder pensar em outras coisas, etc, etc, para depois você voltar e poder continuar trabalhando. Então, a ideia de que a gente vai viver um mundo agora sem tecnologia é meio fora de contexto. E quando a gente trabalha com as tecnologias, a gente precisa de espaços vazios de tempo para que a gente possa reciclar, para a gente poder reduzir a compulsão, né? Para a gente poder ter um trabalho mais saudável com essas tecnologias que são inexoráveis, a gente vai precisar usar. As redes focais é essa rede que estou construindo, são redes de concurso, né? Redes que trabalham um determinado tema, um determinado setor, né? A rede dos aeronautas, ou as redes do pessoal que trabalha com tecnologia de ponta, ou dos inovadores, das startups, do pessoal que está fazendo concurso, dos empreendedores, etc. Então, são redes focadas, né, em que você vai discutir determinados assuntos. Então, isso vai acontecer realmente. Né? A gente tem um modelo do Facebook, que é um modelo que você tem ali uma espécie assim de horizontalidade, em que você se relaciona com várias pessoas e tal, e dentro do próprio Facebook você tem as comunidades específicas que você trabalha, e eu acho que vai surgir aí muitas coisas a partir da possibilidade de você ter redes focais em que as pessoas que estão com os mesmos problemas se juntam, né, para trocar, para conversar, para se informar, para saber o que o outro está pensando, né, e para acelerar o processo. Né. Eu acredito que a gente hoje, e aí trabalhando um pouco nessa ideia, né, dos concursos, a gente vai trabalhar hoje muito no mundo oral. Né. A gente está saindo hoje de uma visão muito escrita, né, de livros. Outro dia o cara até mandou aqui, pô, né, você é um cara tão digital, você está cheio de livro aí. Eu sou representante dos livros, mas eu mesmo estou cada vez mais indo para o YouTube para aprender com as coisas no YouTube, as coisas novas que eu quero aprender. Eu já estou começando a reduzir muito a minha leitura e estou passando tudo para o mundo oral. É muito mais rápido, é muito mais veloz, é muito mais dinâmico, muito mais barato, e eu ganho muito mais tempo, porque com o som, e aí é uma dica para que vai usar essas redes, quem está com som, você gravou vídeos, você vai caminhar, você vai andar de bicicleta, você está esperando alguém, como aconteceu ontem, eu ia almoçar com a amiga minha, sentei lá esperando ela, estava ouvindo lá uma aula de um argentino falando sobre filosofia. Pô, olha só, um argentino, num programa de televisão que eles gravaram uns 2, 3 anos, um programa super legal sobre filosofia, eu estava lá sentado esperando ela, ouvindo um argentino naquela mesa lá. Poxa, olha que legal. Então, eu acredito muito, né, que a gente vai agora, essas redes focais elas vão se basear muito nos vídeos. E aí o que acontece? O vídeo é uma provocação, é um dado que você tem, e depois você pode ir, ou até mesmo para um ambiente presencial, no caso, quando você tem essa possibilidade, ou em trocas, conversas das pessoas, em que as pessoas vão discutir aquele vídeo. Ah, eu tive dúvida em tal assunto, etc. Você não vai poder conversar com aquela pessoa que fez o vídeo, ou até pode, né, dependendo do esquema, né? Ou você pode ter o monitor, ou você pode ter pessoas ali, alunos, trocando. Pô, não entendi isso. Pô, não entendeu? Olha só. Tem um vídeo mais assim, assim, ou você já pesquisou e descobriu aquele vídeo, eu vi aquele vídeo também, aquele cara lá sobre esse assunto fala um pouco melhor, dá uma dica diferente, etc, etc, porque você não tem uma visão única como era antigamente no telecurso da televisão, você tem várias visões, então você pode ir complementando isso e você pode ir melhorando. Então isso é um dos trabalhos muito interessantes dessas redes focais que o pessoal está me perguntando. É um exemplo de mudança de topologia de rede. Né? Como é que a gente aprende hoje, como é que a gente estuda hoje, como é que a gente trabalha? A gente trabalha no líder alfa. O líder alfa, o professor, a escola, né, a estrutura toda montada, em que você aprende apenas de uma determinada maneira, com um determinado visão, num determinado bloco. O que a gente está caminhando? A gente está caminhando para um novo ambiente em que aluno aprende com aluno, né, você tem várias possibilidades de estudo com várias pessoas diferentes, em que você pode, com várias pessoas, ouvir várias pessoas e várias vertentes sobre o mesmo assunto, e você pode trocar entre os alunos, pode fortalecer a troca, você pode aprender com os outros, e isso faz com que a gente quebre essa topologia de rede. Isso aumenta a velocidade do aprendizado, isso cria um tempo de cada um, né? Toda a discussão que as pessoas fazem é sobre o tempo de cada um tem um tempo de aprendizado, cada um tem uma maneira de aprender, cada um tem um jeito de aprender. Então você pode variar isso,
né? E você pode ir tampando os buracos, um pode ir tampando o buraco do outro, né? A pessoa às vezes, pô, não entendi aquela palavra, aí o outro, não, mas isso aqui quer dizer isso aqui, então, mas isso aqui não. Quer dizer, então essa troca fortalece muito, barateia muito a possibilidade de aprender, né? E isso faz com que a gente tenha uma capacidade maior. Então, sim, né, a democratização prevista em uma rede social focal né, essa possibilidade de troca horizontal fortalece muito a democracia e não é só que fortalece a democracia, é uma coisa bacana, é porque ela melhora, ela torna, né, o trabalho do aprendizado mais eficaz, né? Porque a gente sai desse modelo que a gente tem hoje, que é um modelo, digamos, presencial, localizado, unidirecional, para um modelo multidirecional, né, no tempo de cada um, em que as pessoas de vários lugares diferentes podem trocar, não precisa estar preso ali, vamos supor. Tem um cara querendo fazer uma prova em Brasília, outro querendo fazer, e outro em Mato Grosso, etc. Essas pessoas que nunca se encontrariam podem estar trocando informações e tal, e aprendendo uns com os outros e caminhando e indo para frente. Bom, a inteligência coletiva primeiro, a inteligência coletiva é um ambiente em que você, na verdade, se a gente for falar de inteligência coletiva, tudo que a gente fez até hoje sempre foi inteligência coletiva. Né? A ideia de que agora a gente tem inteligência coletiva e no passado não tinha, não é verdade. Quer dizer, nas tribos a gente tinha inteligência coletiva, né? Na Idade Média a gente tinha inteligência coletiva, né? Depois da Idade Média a gente tinha inteligência coletiva, quando fez a Revolução Francesa tinha inteligência coletiva. Então a inteligência coletiva não foi inventada agora. A inteligência coletiva ela sempre existiu. Né? E a inteligência coletiva ela trabalha dentro de uma plataforma de conhecimento tecnológico. Então a gente teve a inteligência coletiva que trabalhou na plataforma oral, a inteligência coletiva que trabalhou na plataforma escrita. O que nós temos hoje é uma inteligência coletiva que está trabalhando na plataforma digital. Né? Sendo que na plataforma digital a gente passou algumas fases, a gente passou, né, a entrada do computador, etc., a chegada da internet na primeira fase e depois na segunda fase, na Web 2.0 a partir de 2004, né, surgiram as ferramentas de colaboração de massa. Então a inteligência coletiva que a gente está falando hoje é a inteligência coletiva digital em que a gente vai usar fortemente novos modelos de troca de colaboração de massa, em que aí entra uma figura que não existia antes, não existia na televisão, não existia no rádio, não existia nos jornais de grande circulação, não existia no papel impresso, nem no mundo oral, que são os algoritmos para ajudar a gente a conversar e trocar. Né? Então, o que eu chamo de inteligência coletiva, essa inteligência coletiva baseada no digital, é a chegada de uma comunicação algorítmica que permite, através, né, de toda uma administração da colaboração de massa, de curtir, estrelinhas, etc., etc., você poder trabalhar com essa colaboração e você poder trabalhar com essa inteligência de uma nova maneira, com mais rapidez, de uma maneira mais barata e eficaz, em que você troca essas informações todas e essas informações todas podem circular na internet e ajudar, né, a eficiência, porque o que acontece? Quando você clica nas estrelinhas de uma determinada pessoa, você identifica aquela pessoa como uma pessoa interessante para aquele assunto. E você tira o poder daquela autoridade antiga, que aquela autoridade, teoricamente, era a pessoa que era mais qualificada para falar, mas ela foi escolhida por quem? Ela foi escolhida por alguém e, de repente, aquela pessoa tinha uma falsa narrativa, não era uma pessoa que tinha relevância no que ela fazia, mas ela era apenas uma pessoa indicada porque ela tinha a autoridade. Então, na verdade, o modelo da inteligência coletiva digital ele vem restabelecer uma meritocracia, né, da cansada inteligência coletiva oral, escrita e de mídia de massa que a gente perdeu ao longo do tempo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham aí um bom evento no dia 15 de agosto. Cumprimento o pessoal da Ad Infinito, cumprimento a Regina, todo o pessoal, né? E desejo boa sorte para vocês e espero que eu tenha ajudado aí com as minhas ideias para fomentar o evento, discutir e criar polêmicas e debates para vocês aí.